Retomamos a nossa sabatina com os candidatos ao Senado. Foram convidados os candidatos filiados a partidos políticos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares, em ordem definida em sorteio, na presença dos assessores de campanha. A duração da entrevista será de 30 minutos, contados a partir de agora, com tolerância de 1 minuto. E quem vai me ajudar a fazer essas entrevistas aqui é a jornalista Apoliana Oliveira, que já chegou aqui no nosso estúdio. Bom dia, Apoliana. E hoje o nosso entrevistado é o candidato do PSOL, George Magno Carvalho Cardoso, que é advogado e vai disputar o Senado Federal pelo partido de esquerda. Bom dia, candidato. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Poliana. Começo perguntando ao senhor o seguinte: o PSOL é um partido que mantém a sua autenticidade em todas as eleições, não só aqui no Piauí, mas também no Brasil, identificado ideologicamente como partido de esquerda, não costuma, inclusive, se associar a outros partidos e sempre seguindo, digamos assim, carreira solo. Nós temos um estado, que é o estado do Piauí, que é considerado um estado, pelo menos a capital, Teresina, rebelde eleitoralmente. No entanto, o pessoal nunca conseguiu se sobressair. Por exemplo, vocês têm pouco mais de 1.639 filiados no estado e não conseguem bons percentuais nas eleições às quais participam. Por que o senhor, na sua opinião, por que o pessoal não consegue conquistar o eleitorado piauiense? Bem, Cíntia, primeiro que esse sistema político que nós temos hoje, né, que vigora na hora das eleições, não é favorável a partidos como o PSOL, né? Partidos pequenos, que a gente fala pequeno quando a gente diz em número até de militantes, de associados, né, de representação no Congresso, embora tenhamos deputados representantes lá no Congresso de forma combativa e com atuações bastante decisivas, né, durante os seus mandatos, mas esse sistema eleitoral não foi feito para que partidos como o PSOL possa participar de uma forma mais, como você diz, com mais pessoas sendo eleitas, né? Mas a gente pretende, uma das coisas que a gente defende no Senado é uma reforma política que possa propiciar que essa disputa ocorra de maneira mais equilibrada e equitativa também, né? O que o senhor fala sobre reforma política para que a disputa seja equitativa? Primeiro, essa questão do fundo eleitoral, né? A gente recebe um fundo eleitoral com valores bem menores do que partidos como o PT e o próprio partido aí do candidato Silvio Mendes, né? Então é isso, a gente primeiro tem que ver, propiciar para que os partidos possam concorrer com as mesmas chances, né? Então, acredito que um primeiro ponto seria esse. E também a forma como se coloca, nós temos muitos partidos e às vezes, como você diz, a gente perde até a identidade na hora de defender uma ideia. Mas o PSOL é um dos partidos que mantém essa linha, como você diz, de defender as suas bandeiras. Okay. Candidato, o senhor disse aí sobre o valor do fundo de financiamento de campanha. O senhor recebeu R$ 139.422,93. De fato, um valor bem abaixo dos valores que são repassados a outras campanhas, a outros partidos, porque isso é definido de acordo com as regras ali das cláusulas de desempenho. É o desempenho do partido na urna que define. Agora, esse dinheiro é público. Ele vem dos cofres da União. O senhor é a favor desse financiamento público de campanhas através do fundo eleitoral? Essa é uma discussão bastante complexa, né, Apoliana? O nosso partido, a princípio, não defende essa questão do financiamento público, né? Na verdade, a gente defende até que essa questão de valores, de vários auxílios que os candidatos têm, né, depois de eleitos. Eu vim até no Uber hoje, peço até a autorização do Joaquim para falar o nome dele, e ele revoltado com essa situação, né? Dizer, político tem auxílio isso, vocês são eleitos, e quando vai gastar o nosso dinheiro público, se aposentam com valor de mandatários de cargo público, né? E assim, a gente realmente não é a favor disso. Mais uma vez sendo aprovado e a gente precisa disputar para que possa apresentar propostas para melhorar o nosso estado e o nosso país, a gente vai tentar de forma criativa usar desses valores para fazer uma campanha e mostrar ao estado do Piauí e ao nosso país que podemos mudar essa realidade. Queria também saber do senhor o seguinte: hoje a gente vive no Brasil uma onda conservadora, com possibilidade de um Congresso ainda
mais conservador e uma pauta onde o debate político é hoje impactado por uma questão de religião, que é uma coisa realmente que coloca o Brasil um pouco fora dessa rota dos países onde a liberdade de expressão, a liberdade de religião já é algo consolidado e nem se questiona mais isso. E dentro desse escopo, quase sempre o PSOL é citado como um partido, como se fosse o partido, entre aspas, do mal. Isso inclusive foi citado no debate, né? Que foi citado como um dos partidos do presidente colocando, é um partido com o qual eu nunca vou trabalhar. Como se realmente as bandeiras do PSOL fossem bandeiras que hoje, dentro dessa onda conservadora, são demonizadas. Queria saber como vocês estão avaliando isso, como é que a formação de política de vocês avalia esse momento do Brasil, o que pode ser feito, como o senhor pretende trabalhar isso, caso o senhor seja eleito para o Senado. O pessoal tem bandeiras bastante claras de defesa, como você disse, Cíntia, né? Nós defendemos as comunidades negras, as comunidades tradicionais, inclusive eu sou um dos membros fundadores do Núcleo de Defesa das Comunidades Quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais da OAB do Piauí. A OAB do Piauí é uma das primeiras OABs a nível nacional que tem um núcleo específico de defesa dessas comunidades, né? Nós defendemos também a questão de gênero, né? Do protagonismo de vocês, mulheres, Cíntia, na nossa sociedade, né? E também defendemos o público LGBTQI+, porque nós entendemos que essas pessoas, na pandemia, já viviam em situação de vulnerabilidade. E agora, com essa pandemia, essa situação ficou pior. Nós vivemos num perigoso clima de polarização política a nível nacional. E isso chega ao nosso Estado também. E o pior prejudicado nessa situação é o eleitor, é a população. Então, nós estamos, como dizia o nosso grande Leonardo Boff, né, um grande filósofo brasileiro, lido em vários países, ele sempre dizia que nós estamos na época do acolhimento. Nessa espiral histórica que nós vivemos hoje, nós estamos num período, como você diz, bastante conturbado. E são nesses momentos que a humanidade tem que aproveitar para ela tentar viver melhor. E a palavra, eu repito, é acolhimento. A gente precisa realmente sair dessa onda de ódio, de polarização e dar oportunidade a pessoas e a políticos com novos ares, com novas ideias, para que a gente possa mudar essa realidade. Candidato, o senhor falou aí sobre a população negra, né? Pretos e pardos no Brasil representam aí em torno de 55% da população brasileira, mas a gente não vê os candidatos, pelo menos aqueles que estão aí liderando as pesquisas de intenção de voto, falando diretamente para esse público. Eles não buscam o voto das pessoas pretas, dos pardos. Por que o senhor acha que esses candidatos não comunicam com esse tipo de pessoa e qual a necessidade de se comunicar e defender políticas para esse público? Aproveitar, né, Pauliano? Nós estamos completando 10 anos da lei de cotas, né? Recentemente, é uma grande conquista a nível de Congresso, né? Essa dívida histórica que nós temos com os negros. Eu me sinto muito à vontade, porque sou advogado popular há 24 anos. Como eu digo, sou um dos membros fundadores do Núcleo de Defesa das Comunidades Tradicionais, povos quilombolas. Aqui no estado do Piauí, Pauliano, a gente tem uma grande entrada da mineração e do agronegócio, né? Que entra nas comunidades rurais, e chegam com muitas promessas do mito do desenvolvimento, geração de emprego, né? E o que a gente vê é que esse dinheiro não fica nem no município nem no estado, ele vai para fora, né? E essas pessoas, principalmente as comunidades quilombolas e indígenas, têm que sair do seu modo de viver, que passaram décadas, né? Acostumado com aquela maneira da agricultura familiar, e vão morar em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, e aí são atingidos por bala perdida, né? Pelo crime, são cooptados pelo tráfico e muitas das vezes nem voltam para ver seus familiares. Eu acho que a dificuldade dos candidatos nesse sentido é porque nós temos essa cultura mesmo racista no Brasil, e ele é estrutural, né? Você vê um momento ou outro, a gente vê na imprensa, um dia desse eu estava almoçando no dia do aniversário da minha mãe e vi um repórter negro perguntando para uma autoridade negra e dizendo falando em denegrir a imagem, né? Usando o termo negro como se fosse uma coisa ruim. Então é estrutural o nosso racismo, né? E a gente precisa realmente combater isso daí. Eu acho que a dificuldade é primeiro de reconhecer isso, esse racismo estrutural no nosso estado e no nosso país. E o segundo é porque vai acabar na questão da luta de classes, né? Quando você vai ver a população negra, ela está lá embaixo da pirâmide, né? E nessas horas os candidatos só querem saber na hora do voto. Quando passam as eleições, esquecem que essas pessoas estão em situação difícil
E é uma realidade que a gente quer no Congresso também combater, porque a nossa função lá é legislativa, é de fiscalização, mas nós somos também representantes do povo. E lá, uma das causas que a gente vai defender, com certeza, são os pretos e as comunidades quilombolas. Existem algumas questões que que estão pautadas no Congresso Nacional e eu queria saber a sua opinião a respeito de alguns desses pontos. Um desses pontos é uma possibilidade, isso vai e volta no Brasil, mas agora voltou com força total, e aí quando a opinião pública é contrária, aí eles põem um pouco assim de molho, mas a gente nunca sabe se da noite para o dia vai aparecer de novo, que é o caso do cargo de senador vitalício, a criação desse cargo de senador vitalício para proteger presidentes da República que deixam o mandato. Qual é a sua posição sobre essa proposta? Mais uma vez, eu vou pedir aqui ao Joaquim, que me trouxe de Uber para essa entrevista, para usar, porque é importante a gente conversa com o eleitor, né, com o povo, né, nessas andanças, e a gente sente, né, qual é a temperatura, né, do que eles estão pensando. Primeiro que eu defendo que eu sou contra a reeleição. Eu fui o primeiro presidente da subseção da OAB de Piripiri, com quase 100% dos votos, na época eu saí candidato único. E tinha a oportunidade de ser reeleito, mas preferi não, porque eu sou no jogo democrático, eu sou a favor de que as pessoas possam se revezar no poder, né? No caso, quando eu digo se revezar, você ter uma chance e ter a oportunidade para outras pessoas. E não seria diferente com relação a essa questão do Senado vitalício. Até porque, Cíntia, eu concordo com você, essa discussão ela só ocorre agora porque a necessidade de querer proteger, né? Pessoas que estiveram no mandato e que estão sendo investigados por algum tipo de conduta ou crime para que eles não possam ser condenados, né? Então, primeiro que eu sou totalmente contra a reeleição. Eu acho que você só poderia ser candidato uma vez para um cargo e depois não poderia mais nem disputar esse mesmo cargo. E também, mantendo a coerência do meu pensamento político, eu também sou totalmente contra essa questão de senador vitalício. Candidato, assim, o senhor acabou de ressaltar que foi presidente da subseção da OAB, o senhor é advogado, milita há muito tempo na classe, e assim, é comum que algumas profissões entrem na disputa política, busquem a representação do parlamento para legislar em causa própria. É legítimo, né? É importante essa representatividade, e eu queria saber, o senhor pretende também legislar pela advocacia? Que propostas o senhor tem para debater no Congresso Nacional com relação, em específico, eu pergunto aqui sobre a não precarização da advocacia, né? A gente vê o número de academias na área de advocacia crescendo, cursos que são precários. Nessa área, como é que o senhor pretende atuar como legislador? Eu entendo que em qualquer ramo de profissão que nós temos, Poliana, a gente tem que se qualificar, né? A OAB ela tem se preocupado ultimamente em qualificar o advogado. E principalmente o jovem advogado que sai da universidade. Eu tive esse problema, sai desempregado e aí tem que às vezes sustentar uma família e não tem condições de trabalho, né? Então a questão da qualificação é importante. Quanto à questão de legislar, como você diz, em causa própria, eu concordo com você defender a bandeira, né, daquilo que você representa no Congresso. Mas desde que isso não ultrapasse o direito do povo, né? A gente não pode colocar, como a gente vê, bancada ruralista, bancadas que na verdade do agronegócio, né? Que na verdade estão lá não para representar eles enquanto classe ou organização, né? Mas sim interesses que vão prejudicar o povo, como o agronegócio, como já acabei de falar, a mineração que chega e destrói as comunidades tradicionais. Então, assim, a gente, claro que estando lá, a gente vai trabalhar também para que os advogados possam ser valorizados, inclusive a OAB também faz várias campanhas de valorização do trabalho do advogado, né? É uma instituição muito bem representada em todos os seus níveis. Mas eu acredito, o ponto central é dizer que lá no Congresso, uma vez senador, eu vou defender o interesse da população, do estado do Piauí, da minha região Nordeste e do nosso país, o Brasil. Quais são as propostas que o senhor pretende levar enquanto senador? E eu pergunto isso porque a gente vê, dentro desse processo de campanha eleitoral, e até por um desconhecimento do próprio eleitor, muitos candidatos no horário eleitoral, agora a gente vê isso,
fazendo promessas que não é da missão daquele cargo que eles estão disputando. Então você vê candidato a deputado fazendo promessa como se fosse chefe do Poder Executivo. Você vê candidato ao Senado também prometendo coisas que não é do âmbito do Senado Federal. E isso cria uma grande confusão, além de ser falso, passar uma falsa impressão para o eleitor, né? Porque o eleitor fica convencido que aquela pessoa sendo eleita, ela vai poder fazer aquilo ali, que efetivamente não pode, porque tem uma limitação de atribuição de cada uma dessas casas. O que o senhor pretende defender? Quais são os seus projetos enquanto senador? Cíntia, eu agradecer demais a sua pergunta, porque uma das minhas preocupações, quando foi colocado meu nome dentro do partido para ser candidato ao Senado, é de justamente não entrar nesse jogo político de prometer o que eu não vou fazer, né? O senador, ele tem funções específicas determinadas por lei. Função legislativa, de poder trazer algumas emendas, né, para o seu estado, e também de fiscalização dos atos do presidente da República, né, e de alguns outros órgãos. Mas eu quero deixar claro, o que eu posso prometer aqui, como eu sou novo na política e estou aprendendo também, né, a gente tem que ter humildade, é de algumas bandeiras, sim, levar ao Congresso, como, por exemplo, o fortalecimento do SUS, né? Nós agora na pandemia, nós não tivemos o maior número de mortes porque o SUS foi que pôde garantir a questão da vacina e a saúde a nível de Brasil não ficasse em níveis que a gente não pudesse aceitar. Então, primeiro, fortalecimento do SUS. Nós precisamos também de uma reforma da educação que possa permitir, Poliana, como você estava dizendo, que os alunos fiquem na escola, né? Tenham acesso à escola pública, mas também possam permanecer com alimentação digna e principalmente os alunos pretos, né? E das comunidades tradicionais, que têm essa dificuldade de ingresso mesmo com o sistema de cotas, né? Na área da educação. Outra área, na área tributária também, nós temos 33 milhões praticamente de pessoas passando fome, né? Dados recentes do IBGE. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir o tributo sobre os produtos que compõem a cesta básica. Então, ao invés da gente colocar uma taxa única para todas as coisas, eu entendo que a gente tem que defender lá no Congresso uma tributação desses produtos da cesta básica num valor menor, para que as pessoas possam ter acesso à alimentação e diminuir a insegurança alimentar em nível de Brasil. A gente tem no Senado Federal 3 representantes, como os demais estados. Ciro Nogueira, como senador. No mandato está a senadora Eliane, a gente tem Eumano Ferri e a gente tem Marcelo Castro. Qual é a análise, qual o julgamento o senhor faz dessa atual bancada do Piauí no Congresso Nacional, no caso no Senado Federal? Eu gosto muito de dizer que respeito a todos que chegaram a um cargo, né, no Congresso. Mas eu pergunto a vocês e a população do Piauí, recentemente na história do Senado do piauiense, qual é a grande lei ou o grande projeto aprovado pela bancada do Senado do Piauí? Nós não temos, né? Então, assim, se for para lá, para a gente ficar como figurante e não poder estar atento a essas questões que precisam ser analisadas no Congresso, né, a questão da fome, da falta de emprego, nós temos mais de 10 milhões de desempregados a nível de Brasil hoje, a questão da falta da educação, um projeto que possa realmente manter o aluno, a escola pública, com o aluno na sala de aula, para que ele possa permanecer lá. Eu acho que é um papel figurativo, se não for para melhorar a situação dessas pessoas, né? Então, a gente se coloca à disposição para estar no Senado, para que a gente possa estar mudando esse estado de coisas. E aí, qual nota você daria para esse conjunto aí? É difícil, né, quantificar, mas é uma atuação mediana, né? Eu digo assim, é muito difícil chegar. Nós temos hoje uma disputa ao Senado com uma vaga, né? Recentemente, alguns candidatos têm até desistido, né, dessa disputa ao Senado. Mas eu quero dizer ao povo do Piauí, eu vou até o final. Eu não desisto do nosso estado, não desisto da nossa região. E foi por isso que a gente colocou o nosso nome, mesmo sabendo da dificuldade de estar diante de candidaturas bem mais estruturadas do que a nossa, né? Mas eu diria que seria uma atuação mediana, mas não tira o valor de chegar até lá. A gente queria que pudesse ter uma atuação mais firme nessas questões que eu acabei de fomentar aqui para vocês, né? E é isso que a gente se propõe a fazer. Queria perguntar para o senhor também o seguinte, existe uma outra questão relacionada ao cargo de senador, que é a negociação política para se definir as candidaturas. Ela hoje não é somente no que diz respeito ao cargo. Na verdade, nunca foi, mas a situação hoje ela tá muito mais exposta do que era no passado. Ela inclui também suplentes.
E aí você tem dentro dessa negociação os acordos, já as pré-definições de como esses suplentes vão chegar ao cargo. Então já há uma perspectiva de poder de alguém que, pela composição de uma chapa, só chegaria num caso eventual de uma tragédia, ou uma situação de saúde, uma licença, alguma coisa. Mas hoje em dia, esses suplentes já sabem que eles vão assumir em determinada situação. Então, você tem ali aquela perspectiva de poder, é como se fosse aquele tipo de venda casada, você compra um produto e leva dois, esse tipo de negociação, isso tem feito parte. E as claras, não tem mais nenhum tipo, né? E aí, geralmente, o suplente, ele não tem nenhuma ligação ou com aquele candidato, ou é alguém que não tem história política, enfim, mas está ali, né? Está ali. Você acabou de citar, por exemplo, a mãe do senador Ciro Nogueira, acho que é o caso mais que nós temos aqui no momento, é o caso, mas já tivemos outros casos tão curiosos quanto esse. O que é que o senhor pensa sobre isso? É verdade, Cíntia, nós estamos num momento difícil, né? Como eu te falei, da realidade, né? Se Deus quiser, é um final de um processo de uma pandemia, né? Se Deus quiser. Então eu acredito que a gente tem que começar a fazer essas reflexões que você coloca, Cíntia, né? A definição dessa questão de suplência, inclusive, eu acredito que tem que ser discutido dentro do partido, né? Dentro das próprias coligações, mas não como um joguete, né? Como você diz, já com carta marcada, sabendo quando é que pode entrar e quando é que pode sair, né? Existe um modelo dentro do nosso partido que a gente fala das candidaturas coletivas, né? Estivemos com a professora Maria Sueli, né, a nossa saudosa Sueli, que nos deixou recentemente, encabeçando uma candidatura de vereança aqui no município de Teresina, em que a proposta era essa, era alternatividade de poder mesmo, para que todos pudessem, no determinado momento e de forma equitativa, participar desse processo político. Então, acredito que da forma que não está colocado, como você diz, com negociatas, né, muitas vezes de forma espúria, dificulta o processo democrático e até mesmo de escolha. E é muito importante a gente fazer essa reflexão, e é muito importante a mídia trazer essa discussão, para que o eleitor, no momento de escolher seus candidatos, possa dizer, aqui eu vou votar porque não houve negociata, aqui houve um processo de escolha. Eu vou lhe dizer, dentro do meu próprio partido... Até chegar meu nome foi muito difícil, foi uma disputa interna. A gente chegou até a última hora, né, numa disputa democrática, né, como o partido também define, mas foi depois de muita discussão mesmo, várias reuniões para que chegasse ao último momento de votação. E eu acredito que esse processo, inclusive, devia ser transparente para que a população soubesse que aquilo dali não foi uma coisa feita em bastidores, né, de última hora, com algum tipo de interesse, né? Nesse sentido. Então, eu acredito que é importante a gente refletir, porque na hora de escolher o candidato, o eleitor precisa estar consciente dessas informações também. Outra questão que também está muito às claras é sobre essa questão da negociação política para a destinação de emendas pelo Congresso Nacional, pelos parlamentares, né? A gente tem os valores que são impositivos, mas a gente tem aqueles que são de livre destinação e que geralmente vão para colégios onde há aliados políticos destes parlamentares. Dá para corrigir isso, candidato? Qual o caminho o senhor pensa para corrigir? Hoje está muito mais claro com essa questão de orçamento secreto, emendas de relator, mas existe uma alternativa para corrigir isso? O camarada Glauber Braga tem uma atuação muito importante como deputado federal da bancada do PSOL nesse sentido, Apoliana, né? Você prestar atenção aí nos seus posicionamentos, nós somos totalmente contra o orçamento secreto, porque não há a questão da transparência. Isso, inclusive, é um princípio constitucional, né? Da transparência. A gente estando no Senado, a gente vai combater esse tipo de política de orçamento secreto de destinação. Lógico que, para isso, como diz a Cíntia, a gente precisaria de uma união, né, de parlamentares para que a gente conseguisse a maioria nesse sentido. E a gente tem que ser muito otimista nessa situação, porque com esse corpo de Congresso que está aí, esse orçamento secreto vai continuar, eu acho que por toda a eternidade, né? Por isso, eleitor piauiense, que é importante que a gente esteja agora, nesse momento, dando oportunidade a novas pessoas para que possam realmente estar combatendo e renovar o Congresso Nacional. Quando eu falo isso, não a nível de Piauí, mas também a nível de Brasil. Como é que quais são as perspectivas, melhor dizendo, do PSOL no resto do país? Vocês têm candidaturas fortes, seja ao governo, seja ao Senado, seja para a Câmara Federal? Nós temos o companheiro Edmilson, né, que é prefeito de Belém, né, fazendo administração lá.
pela primeira vez naquele sentido. Temos o Glauber, eu sou suspeito de falar porque tento seguir a mesma linha, né, de pensamento do Glauber. Temos mulheres fortes, eu não acho que você conhece, Cíntia, Talíria Petroni, Sim. a Sâmia Bonfim, Fernanda bem atuantes, bem atuantes, a Fernanda Melchiona, né, que realmente, que eu vou dizer, dignificam a presença do protagonismo feminino no Congresso Nacional, né. O Guilherme Boulos agora vai sair, candidato a deputado federal, teve uma votação muito boa para a Prefeitura de São Paulo, né. Então é dentro dessa perspectiva que a Luísa Erundina, nossa Marte, né, grande congressista. Luísa Erundina concorreu à presidência do Congresso Nacional recentemente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o discurso dela antes da votação, é uma das coisas mais lindas que você pode imaginar na questão do protagonismo feminino na política do nosso país. Então, o senhor citou mesmo Desculpa te interromper, Não. Paulina. Só para complementar, o senhor citou o Boulos e a Erundina, que inclusive disputaram agora em São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo numa chapa. E eles são realmente expoentes do PSOL. Conseguiram romper essa difícil, essa coisa difícil que é você, no partido de esquerda, conseguir se eleger para cargos de grande visibilidade, como é o caso. E sobre eles dois, ainda mais sobre o Boulos do que sobre a própria Erundina, paira muito preconceito. O Boulos, antes de qualquer coisa, qualquer adversário, quando o critica, a primeira coisa que coloca é que ele vai invadir as casas, que ele vai invadir os locais, porque há uma estigmatização de fato dessas bandeiras. Na hora que o pessoal ele defende uma redistribuição de terra, então isso já é interpretado dessa outra forma. E aí, sobre o Boulos, paira isso. Eu acho que isso foi muito importante para definir aquela eleição. Ele tinha chances na eleição para a Prefeitura de São Paulo, né? Ele tinha muitas chances. E acabou não chegando lá também por causa disso, né? Você enfrenta isso no dia a dia? Quando você fala que é do PSOL, por parte de adversários, dos outros candidatos? Cíntia, boa sua pergunta. A gente estava fazendo uma panfletagem ontem na Praça João Luiz Ferreira, né? E a receptividade tem sido muito boa, né? Eu acredito que esse é o momento de estar dialogando com a população, né? Fazendo esse corpo a corpo. Algumas partidos de esquerda, às vezes, esqueceram da sua base, da sua militância, de estar ali no tete-a-tete, conversando com as pessoas e falando sobre as suas dificuldades. Mas eu me lembro que ontem, ao abordar uma senhora, ela já foi logo dizendo: você do pessoal, o pessoal é contra a igreja católica, persegue os evangélicos, né? E a gente tentando mostrar para ela que nós vivemos hoje no país das fake news, né? Nós tivemos aí uma eleição recente a presidente da República em que essa fake news foi muito importante para que esse desgoverno que está aí fosse eleito. Então, a gente sofre sim, eu sofri ontem, né? Mas sabendo e tentando conversar com a pessoa e respeitando que na democracia você tem que respeitar a opinião diferente. Quanto ao Boulos, realmente ele tem essa fama, né, colocada aí pela direita, de que seria invasor, né, que é um termo que até a gente usa de maneira errada, porque na verdade são ocupações, né. Essas pessoas, Cíntia, não estão lá porque acham bonito estar entrando nas propriedades das outras, nos terrenos, não, é porque elas precisam de moradia, né. E nós precisamos também, nessa questão de moradia, melhorar muito. Tivemos algum avanço em outros governos no sentido né, dos projetos de habitação popular, mas não adianta dar habitação e não dar condições, assistência social de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade, porque vai fazer que nem ocorre ali na minha cidade, Piripiri, que eu dou como exemplo, mas aqui também em Piripiri, as cidades vão crescendo para as pontas, né? E aí a população vai ficando precária, sem assistência, sem saúde, sem educação. Aí o que acontece? Tráfico, crime organizado e as consequências disso para a nossa população. A gente precisa realmente combater isso daí. E, candidato, reforma trabalhista, o senhor defende a revogação desse texto, mas é necessário que a legislação trabalhista seja revista. Antes da reforma, ela já era necessária para ser revista para garantir direitos ao cidadão, ao trabalhador. Por que a revogação e não a rediscussão? Só lembrando que o senhor tem 1 minuto para responder. Tá? Tudo bem, desculpe, sim. Pauliana, realmente é o seguinte, porque a reforma como foi colocada aí, ela é muito prejudicial. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou um advogado militante em Piripiri, lá tem uma vara do trabalho.
E hoje lá os funcionários praticamente são enfeites, porque acabaram as demandas judiciais, né? Por essa questão do acidente de trabalho, que antigamente era uma das... O pessoal de Piripiri sai às vezes para trabalhar em firmas, aí se acidentava, né? E tinha dificuldade de receber indenização, ele não existe mais. Então, assim, rediscussão poderia ser, mas são conquistas vindo desde a época de Vargas, né? Já há muito tempo consolidada. Nossa população já vive tão dizimada pela falta de emprego. E qualquer medida que seja no sentido de retirar direitos, eu entendo que seja muito complicada. Por isso que o pessoal realmente defende essa questão da revogação da reforma trabalhista. Bom, e aí o senhor tem agora um tempinho, quase um minuto, para suas considerações finais. Queria agradecer a Poliana, Cíntia, né, ao Grupo Meu Norte, de estar participando aqui. Eu acho importante esse espaço concedido aos candidatos. Nós do pessoal, como o horário é bem pequeno na hora da propaganda eleitoral, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, falar claramente com a população, reconhecer nossas limitações, né? Tentar ouvir a população no que é que a gente pode melhorar enquanto candidato. Como eu estou dizendo, eu sou um candidato novo, mas com muita luta, com muita garra. Dizer ao povo do Piauí que em nenhum momento eu vou desistir do nosso estado, não vou desistir da nossa região e não vou desistir do Brasil, né? A gente entende que passa por um momento difícil, a fome, né? A questão do desemprego, a questão mesmo de falta de esperança, né? A gente vive num momento tão difícil, como eu falei da espiral histórica, de tentativa de melhora nas nossas condições de vida, né? E como a Cíntia falou, a gente ainda prefere estar hoje discutindo em torno de situação de mito, quem é que é bom, quem é que é ruim, né? Quando a gente poderia estar discutindo o que é que eu posso fazer para ajudar o outro. E é com essa perspectiva de construção coletiva que o pessoal tenta ocupar os seus cargos. Estamos aí com a Madalena, nossa candidata ao governo do Estado, servidora pública, combativa na vida sindical e na militância também, junto com a Cíntia, professora de História. Temos nossa bancada antirracista e nossas candidaturas proporcionais. Agradecer o espaço. Vote George Magno, Senado 500. Muito obrigado pelo espaço. Nós aqui agradecemos a presença do senhor candidato. Boa sorte. Obrigada, Poliana. Obrigada, Cíntia. Obrigada, candidato. Obrigado. Nós Bom vamos dia a para o todos. intervalo comercial.